depois de um foguete ser lançado do norte de Gaza em direção a Israel, sirenes tocaram em um assentamento agrícola em Netiv HaZara, onde há 2 anos 14 civis foram mortos pelo Hamas. Um ataque também com cunho simbólico, então, na data de hoje. O foguete caiu sem causar feridos. Os Houthis do Iêmen também intensificaram ofensivas na data. 4 drones explosivos lançados pelo grupo terrorista foram abatidos pela defesa aérea israelense perto de Eilat, sem feridos. O lema dos Houthis fica morte à América, morte a Israel e maldição sobre os judeus. É um grupo terrorista ali na região. A gente passou anteriormente a respeito do panorama mais amplo do que Netanyahu chamou uma guerra de 7 frentes. Vamos pincelar de volta brevemente para a gente ter essa informação em um instante. Eles também começaram a atacar Israel e o tráfego marítimo um mês depois do massacre de 7 de outubro. Nesses dados, a gente tem então um pouco das atualizações hoje. O Hamas também emitiu um comunicado chamando o ataque de 7 de outubro de cruzamento glorioso. Um porta-voz do grupo descreveu o dia como heróico em comentários divulgados em um canal de redes sociais do Hamas. Ele disse que o ataque, então, para o que disse o Hamas hoje, restaurou nossa causa nacional, a sua posição global e agitou a consciência das pessoas em todo o mundo para apoiar a causa palestina. Bem, 2 anos então. De lá para cá, o mundo mudou. A gente tem dados oficiais compilados pela ONU e pelo Banco Mundial colocando o número de vítimas entre os palestinos desde 7 de outubro de 2023 em 66.148 mortes e 168 mil feridos. Os dados foram cedidos por órgãos do Hamas, a credibilidade é questionada. Entre os soldados israelenses, desde o início das operações terrestres em outubro de 23, seriam então 466 mortes e quase 3 mil feridos. 30 bilhões de dano só no primeiro ano do conflito, segundo a estimativa mais recente do Banco Mundial. Isso foi antes da invasão da cidade de Gaza agora, que certamente deve aumentar esse valor. Eu resgato com vocês alguns dos mapas que eu abordei anteriormente ontem. Aqui o que a gente tem ao lado são mapas também para pontuar um pouco do panorama estratégico, conforme destaco 2 pontos na análise antes da gente prosseguir. Esses 2 mapas destacam o que Benjamin Netanyahu disse ser uma guerra de 7 frentes. A gente tem então Houthis no Iêmen, milícias xiitas no Iraque, a ameaça no regime da Síria, que acabou caindo, o Hezbollah no Líbano, próprio Hamas, ainda terroristas na Cisjordânia e depois o Irã. Esses 2 mapas dão conta aí das 7 frentes pontuadas por Benjamin Netanyahu. É um objetivo de longa data de líderes israelenses, coisa de meio século, se a gente falar entre Eshkol Golda Meir, Moshe Dayan, que Israel tem, então, as suas preocupações de segurança endereçadas. Ao endereçar essas 7 frentes, Netanyahu pode estar diante, então, da possibilidade de cumprir com isso. Ainda, mais adiante, a gente fala também sobre uma posição de Donald Trump, que busca cumprir uma promessa de campanha até com a entrega dos reféns e também fortalece a posição dos Estados Unidos no Oriente Médio. Afinal de contas, ele foi o articulador com os países árabes da pressão sobre o Hamas para que esse acordo fosse debatido. Sobre esses 2 pontos, eu conversei mais cedo com o tenente-coronel Sargis Sangari. Ele nasceu no Irã e migrou com a família para os Estados Unidos com 10 anos de idade. Depois, chegou a entrar nas Forças Armadas dos Estados Unidos, onde combateu por 20 anos, incluindo em operações no Oriente Médio. Ele, depois de sair das Forças Armadas, fundou o Near East Center for Strategic Engagement, Centro do Oriente Próximo para o Engajamento Estratégico, um think tank que, inclusive, trabalha com briefings para o governo americano a respeito de Oriente Médio e um profundo conhecedor da região. Sobre esses pontos, que eu reiterei agora e que eu já havia abordado no programa de ontem e eu conversei com ele, a gente escuta então a análise de Sargis Sangari, essa entrevista realizada cerca de 1 hora atrás. Eu sigo com vocês trazendo a tradução. Vamos lá. Colonel Sargis Sangari, thank you so much for joining us. First of all, I'd like to start with Tenente Coronel, muito obrigado por conversar conosco. Primeiro de tudo, eu gostaria de começar com estamos chegando de 2 anos do conflito. Talvez estejamos mais perto da paz do que estivemos nos últimos 24 meses. Então, qual a sua perspectiva sobre 2 anos do conflito e a possibilidade de paz? Ele responde: nenhum conflito é bom, certo? Então, vamos falar daqueles 1.200 cidadãos israelenses. Eram cidadãos, muitos deles eram cidadãos americanos. 254 foram sequestrados pelos terroristas. E ainda há 2 americanos cujos corpos não foram devolvidos aos Estados Unidos depois de terem sido mortos devido aos ataques terroristas que aconteceram no sul de Israel. É infeliz. Uma guerra nunca leva a nada, para ser honesto, exceto morte e destruição. Mas eu acho que foi uma forma de Israel ao longo dos últimos 4 anos
ter mostrado que não vai permitir que o sangue desses indivíduos inocentes não vai permitir que isso passe desapercebido. Israel foi atacado em 7 frontes diferentes, reagiu e destruiu todos os seus inimigos. Sabe, o Hezbollah não é mais o que era. O Hezbollah foi basicamente destruído, o Irã foi colocado em seu devido lugar. O Iêmen chegou, de certa forma, os Houthis a diminuírem. E todas as outras incursões que ocorreram às fronteiras contra Israel foram neutralizados. E ainda tem o fato de que o governo atual na Síria entende que vai pagar um preço pesado se for contra tudo que possa prejudicar Israel no longo prazo ou a paz na região. Então eu acho que o Rosh Hashanah, o ano judaico, é tempo de começarmos a nos focar na possibilidade de paz. E também os Estados Unidos, sob o presidente Trump, ofereceu um plano de 20 pontos. E uma questão quanto a si, nações como o Egito, com a questão da Irmandade Muçulmana e também todas as outras nações que contribuíram para essa questão de que esses grupos de terror possam ter sido tão usados como o Hamas, com apoio financeiro, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, que finalmente estejam percebendo que os dias de conduzir operações terroristas islâmicas para seu benefício acabou. Então eu penso que, sabe, com a Síria e com Jerusalém na nossa língua, tem uma palavra que significa Ahut, Orushalom, que significa raiz da paz. E nesse caso particular, eu acho que com Israel se tornando um player significativo, se não o principal player no Oriente Próximo, no Oriente Médio, naquela área, se isso não levar à paz, eu acho que se isso levar à paz, eu acho que você verá uma paz muito mais ampla que pode afetar o mundo, pode afetar globalmente, especialmente com o que está acontecendo na Europa, com as manifestações de radicais islâmicos, que agora têm raízes profundas em nações como França, Suíça e até mesmo a Alemanha. E eu pergunto, tem muitas coisas para perguntarmos aí, para desenrolarmos aí, e eu quero começar com o que você mencionou sobre uma guerra de 7 frentes, que também é algo que o premier Benjamin Netanyahu tem discutido. Então, o quão importante é isso para a região, as mudanças que aconteceram através do Oriente Médio, com Hezbollah, com Irã, e como isso muda a região de forma estratégica. E isso vai em favor de Israel agora, certo? Isso basicamente muda o panorama de segurança para todo o Oriente Médio. Ele responde, da perspectiva de segurança, no solo, taticamente, operacionalmente, estrategicamente, claro que muda. Mas a coisa que é um campo de batalha, e muita gente tem dificuldade de entender isso nos Estados Unidos, são os 10 centímetros do campo de batalha que está entre os olhos e a tela. A guerra de informações que tem que ser ganha. Esse campo de batalha sempre foi complicado. Israel está em uma posição onde tem que andar pisando em ovos, certo? Aonde ainda está conduzindo suas operações táticas para que possa conquistar seu objetivo, a destruição do Hamas na região, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com as realidades do custo da guerra quando se trata do que está acontecendo com o povo de Gaza. Agora, o povo em Gaza escolheu esse governo, e esse governo que escolheram, o Hamas, levou eles à destruição que estão enfrentando hoje. Então tem uma linha tênue que Israel constantemente tem que encarar. Francamente, se não houvesse algemas, se não houvesse restrições a ele, essa guerra teria acabado mais cedo, teria sido mais sangrenta e mais destrutiva do que foi hoje. Veja, não teríamos nada de pé em Gaza. Eu acho que poderíamos ter conseguido resultados muito mais rápidos, mas teria sido muito mais sangrento, teria mais derramamento de sangue. E Israel tem tomado algum tempo para conduzir algumas das operações, perdeu alguns soldados em áreas onde outras nações teriam simplesmente invadido e absolutamente detonado a região. Mas mandando forças terrestres, é uma linha tênue. E é aí onde tem essa questão de transição. E é necessário perceber quando é o momento de transição, quando é o momento de tentar manutenção da paz, uma paz funcional. É complicado ter paz regional quando alguém pensa que Deus disse para ele para destruir todos e todos os remanescentes da tradição judaica. Mas com isso dito, é um bom tempo agora, eu acho,
para que a comunidade global, com a comunidade global apoiando um plano de paz, para que Israel comece a tomar algumas dessas iniciativas. Mas nós ainda temos que devolver esses reféns. E eu acho que nesse caso em particular, outras nações precisam dar um passo adiante para incluir-se com os Estados Unidos e talvez fazer um pouco mais de coisas realmente, ao invés de só dar informações, tem que realmente ir no coração da questão do Hamas e extrair os reféns, vivos ou mortos. E eu pergunto, então falando sobre esse apoio e falando de competição de grandes potências, parece que durante a Assembleia Geral da ONU, o presidente Trump conseguiu muito apoio de países árabes e muçulmanos para fazer isso acontecer. Isso também é interessante, porque, exceto pelo funeral do Papa, a sua primeira viagem ao exterior foi para a Arábia Saudita e para os Estados do Golfo. E realmente, o Oriente Médio tem sido uma região muito tensa de competição entre potências, Estados Unidos e China. Falando dessa perspectiva, isso dá um sinal de que os Estados Unidos ganham alguma vantagem estratégica no Oriente Médio, depois, afinal de contas, que o presidente Trump organizou esse acordo com os países árabes? Ele responde, eu não sei se os Estados Unidos conseguiriam ter conquistado isso sem Israel conduzindo várias operações no solo. Sabe, veja, mesmo voltando à época do Obama, os Estados Unidos estavam pensando em sair do Oriente Médio. Mesmo ainda no primeiro governo Trump, queriam sair do Oriente Médio e usar a Índia para opor a China. Dessa vez, no segundo mandato de Trump, tem mais foco, como você sabe, no hemisfério sul. Então, ainda queremos sair do Oriente Médio. Os Estados Unidos realmente não precisam dessa região quando se trata de recursos de petróleo. Agora temos essa capacidade, essa tecnologia para o futuro. Temos essa capacidade quando se trata do futuro de tecnologia. Podemos conseguir de outros lugares, além do Oriente Médio. Entretanto, toda vez que alguma coisa acontece no Oriente Médio, isso se estende mundialmente e nos afeta. Isso inclui, por exemplo, o próprio 11 de setembro, que nos levou a quase 20 anos de combate na região. Com isso tendo sido dito, eu acho que nesse caso em particular, nós temos um entendimento que se nosso adversário principal para a China, para os Estados Unidos agora por a China e a Organização de Cooperação de Xangai, e a China tem um papel significativo no Oriente Médio porque precisa desses recursos de petróleo ainda, até para alimentar bilhões de pessoas e ter os recursos energéticos que não consegue ter da própria China continental, então sempre vai ser uma questão que temos que apoiar nossos aliados, nesse caso Israel, de uma perspectiva estratégica para nos dar a oportunidade de ter alguma zona de manobra contra a China na região do Oriente Médio. Isso também ajuda o fato de que isso possa futuramente, sabe, diminuir a capacidade de nações como, nesse caso, vamos falar da Turquia, que é uma espécie de cabeça da Irmandade Muçulmana nas fronteiras de Israel, com controle terrorista do governo em Damasco. E também, ao mesmo tempo, temos que falar de influência no Egito, que agora desde meses atrás, começaram a soltar vários líderes da Irmandade Muçulmana que tinham inicialmente prendido no Egito, para acalmar um chamado aliado da OTAN. Infelizmente, a maior ameaça a Israel hoje e para os Estados Unidos não é tanto mais o regime do Irã, mas é o fato de que você tem uma nação da OTAN com a capacidade, quando falamos da Turquia, de ordem, de influência, incluindo o Egito, sentando nas fronteiras de Israel, tentando negociar paz na região, dado o fato de que a Turquia quer ser uma espécie de cabeça de um califado. O motivo pelo qual a Irmandade Muçulmana foi criada foi quando o Império Otomano caiu para estabelecer isso. Da última vez que o presidente Trump foi ao Oriente Médio, o meu time deu um briefing para o Departamento de Estado alguns dias antes. E, na verdade, deu um briefing no dia que o contrato Sykes-Picot havia encerrado. Era um contrato entre os britânicos e os franceses. O novo contrato Sykes-Picot seria uma espécie de acordo dos Estados Unidos-Rússia, quando falamos daquela região. Mas, infelizmente, outras forças se envolveram e disputaram essa negociação, que nos levou a uma guerra maior na Europa. Eu acho que os passos que foram dados por Israel para conseguir chegar a uma possível paz na região, e Israel se tornando independente de forma militar, conforme segue fazendo operações na região, isso dará uma flexibilidade para que possamos focar também em outras questões internas e externas, perto, mais do que o do Oriente Médio. E eu pergunto, você disse que o Irã não é mais tanto uma ameaça. Então, quando falamos da Guerra de 12 Dias, que essencialmente
varreu a possibilidade de o Irã ser uma ameaça maior. E também, falando sobre isso, a possibilidade de que cheguemos a uma paz, isso traria mais a possibilidade de acordos de Abrão sendo assinados. Isso isolaria mais o Irã na região, não é? Resposta: o Irã de certa forma se isola, mas isso tendo sido dito, o Irã está numa posição estratégica. Então o Irã jamais vai ser um país que possa ser evitado por potências ocidentais. Eu acho que a questão palestina é significativa. E se houver qualquer resolução tratando da questão palestina, você vai ver que o Irã não terá mais qualquer tipo de alavancagem quando se trata de falar com os israelenses no longo prazo. Entre Irã e Israel, eles têm laços históricos, já foram aliados no passado. Durante o regime do Shah, os israelenses vendiam armas para o Irã e, ao mesmo tempo, estavam ajudando ele a desenvolver o seu programa nuclear. Então, eu acho que, à luz disso, se você ver uma resolução para essa guerra em Gaza e uma resolução quanto a como um novo governo palestino deveria operar naquela região, como um membro, sabe, globalmente da comunidade das nações, e não só um Estado que esteja tentando destruir o Estado de Israel, então eu acho que você vai ver uma resolução surpreendentemente mais rápida entre o Irã e Israel, quando se trata de o que será o futuro desses dois países na região. E eu pergunto, e como uma última pergunta, se esse acordo não acontecer, se o Hamas der para trás, isso significaria a continuação da guerra até a extinção completa do Hamas e, basicamente, a erradicação de muita infraestrutura em Gaza, não é? Resposta: você sempre vai ter que atacar o inimigo, certo? Então, toda vez que você vai atrás deles, isso vai causar uma devastação. Mas olha, para ser honesto, se os Estados Unidos tivessem decidido entrar na região, temos sistemas de armas que poderiam ter colapsado todos aqueles túneis em Gaza. E isso teria absolutamente destruído toda a infraestrutura. Em uma questão de, se não fossem semanas, seriam meses. Com isso tendo sido dito, agora cabe aos Emirados Árabes Unidos, à Turquia, que está com a Irmandade Muçulmana, cabe, sabe, ao Egito, sabe. Lembramos do Anwar Sadat na guerra, quando ele não fez, se ele não tivesse feito paz com Israel, toda a sua nação seria destruída. Ele perdeu a vida para radicais islâmicos. Por causa daquilo, os seus próprios compatriotas o mataram. O Egito está numa posição melhor agora, diplomaticamente, do que se o Anwar Sadat não tivesse tomado aqueles passos. Então, Emirados Árabes Unidos, Catar, sabe, Turquia, vão ter que fazer acontecer. Se não podem fazer acontecer, significa que vocês não querem fazer acontecer. A bola está com eles, mais do que está com Israel. O Hamas precisa ser erradicado. Você não pode permitir que essa ideologia exista. Infelizmente, essa ideologia é uma ideologia que pode se manifestar em qualquer lugar do mundo. Enquanto puder convencer alguém sentando mesmo numa nação ocidental de que a sua de que o seu rumo religioso é para destruir o seu inimigo a todo custo, e se acreditarem nisso, não tem nada que possamos fazer, exceto acabar com essa ideologia onde quer que se manifeste, seja na faixa de Gaza ou nas ruas do seu país. Bom, Tenente Coronel Sarg Sangari, muito obrigado. Ele agradece então e diz: deixamos nossas orações para o povo de Israel e também nossas orações para a paz na região. Muito bem, nós ouvimos então o Tenente Coronel Sargis Sangari enquanto falávamos sobre 2 anos do conflito no Oriente Médio. Ele, que é um veterano de 20 anos nas Forças Armadas dos Estados Unidos, foi com 10 anos para os Estados Unidos depois que a família sobreviveu à Revolução do Irã, e após então servir no Oriente Médio, ele é o fundador do think tank, fundador e diretor do think tank Near East Center for Strategic Engagement, o Centro do Oriente Próximo para Engajamento Estratégico, um think tank que chega a fazer briefings para o Departamento de Estado americano.